que é 16 de outubro. Porque já nessa altura eu imaginava que com isso eu economizaria pelo resto da vida um presente. Está economizando? Olha aqui. Acabamos casando no dia 15 de outubro, algumas circunstâncias. Saímos daqui e chegamos no Rio. Quando chegamos no Rio, eu recebi um telefonema que a greve tinha acabado naquele dia. Falando que a minha lua de mel durou exatamente 48 horas. E eu sei que ela, a primeira vez que o viu fazendo esporte, olhou e fez assim, este Mário é uma gracinha. A gente vai voltar a falar de política logo depois do intervalo. O senador Mário Covas formou-se em Química Industrial em 1951. Nessa época ele já estava fazendo engenharia, formou-se em engenharia civil na Politécnica em seguida. Enquanto ele fazia engenharia, ele era professor de Química, Física, Eletrotécnica e Matemática no cursinho do Colégio Bandeirantes, é isso? No curso que eu tinha feito, no curso de Química. Bom, normalmente não é daí, desta formação de exatas, vamos dizer, que saem os políticos. No geral, os políticos saem de advogados, de jornalistas. Ou então, os de exatas viram tecnocratas, né? Isso viraram mais recentemente. Vocação é necessária, e aí acho que eu estou retomando o seu tema de política do outro bloco. Olha, para mim, eu acho que a história da vocação é um pouco do conceito que a gente tem de política. Eu acho que política é muito mais do que a representação de natureza parlamentar. No meu entender, quando um grupo de mulheres sai do seu bairro, vai ao prefeito gritar porque quer mais uma sala de aula na escola que está faltando, o que ela está fazendo é política. E no seu melhor sentido. Quando um grupo de trabalhadores faz uma greve porque acha que o salário não dá para comer, o que eles estão fazendo é política. A política é o dia a dia, é muito mais do que o que há. É uma deformação no conceito de política. E por isso, essa distância que as pessoas normalmente têm da política, uma certa ojeriza, um certo passar ao largo com medo de algo que, de alguma maneira, parece contagioso. Não é bem assim. Eu, por exemplo... Não é bem assim. Que, na verdade, existe uma classe, uma liderança política, uma elite política que distancia a gente dela mesma. Tudo bem. Eu reconheço perfeitamente a quem faça da política um tráfico de influências, um balcão de negociações, etc. Eu não tenho a menor vergonha de dizer que sou político. Pelo contrário, tenho um profundo orgulho disso. E acho que a política não precisa ser necessariamente ser feita de forma... E até pelo contrário, eu diria que a grande maioria dos políticos são desta natureza. Acontece que... São de que natureza? Pensam dessa maneira e agem dessa maneira. Você está dizendo com vocação ou com esse tipo de política? Corretamente, fazem da política um mecanismo de ação concreta, de luta, de serviço. E você se diz satisfeito com a classe política? Não, não é que eu me diga satisfeito com a classe política. De alguma forma. Porque eu acho que a classe política, na medida em que tenha um único representante, tendo em vista o significado e a dimensão da representação política, um único que fale... efetivamente é quase que imperdoável. É um pouco como você dizer, eu acho que alguém que pratica um crime depois de ter feito um curso superior, tendo uma vida razoavelmente folgada, deveria ter uma pena muito maior do que alguém que pratica igual crime e, por outro lado, não pôde ir à escola, leva uma vida sacrificada, etc. É uma questão muito relativa. A representação de natureza política tem uma dimensão e um significado que um pecado cometido nessa área é um pecado em dobro, em triplo, várias vezes, de forma que ele se multiplica e há razão em ser assim. O que eu digo é que a grande maioria não opera nessa natureza, ao contrário do que se pensa. Eu me lembro, às vezes eu me lembro quando eu fui caçado, as pessoas diziam para mim... Você ficou 10 anos afastado da política, não é isso? É verdade, eu fui caçado em 1968. E voltou para a engenharia civil? Voltei para o trabalho, para a engenharia civil. E não ouvia falar de política? Quer dizer, ouvia, mas não se manifestava, não participava de alguma forma? Manifestava, você é procurado, você sente um certo constrangimento.
Mas o que aconteceu quando você foi cassado? Sobre que aspecto? O que aconteceu? Você estava contando uma história aqui. Bom, Ele é bom de história. Você quando você é cassado, você cria os seus próprios constrangimentos. Porque você sente que certas pessoas atravessam a rua para não cruzar com você. Eu me lembro quando eu cheguei na Câmara, eu era muito mocinho, eu tinha 31 anos de idade. Me lembro até que um dia, quando eu fui entrar no plenário, uma das primeiras vezes, um guarda chegou para mim e disse assim: o senhor é deputado? E eu falei para ele: olha, eu até nem sei porquê, mas eu sou, na verdade é que eu fui eleito. E esta coisa até correu lá com uma certa insistência no Congresso, mas eu me lembro que uma das coisas que eu mais temia é que as aparências do poder, isto que cerca a vida política, sobretudo a vida política na chamada corte, acabassem por influir negativamente na gente. É preciso tomar muito cuidado com isso. É preciso? O poder é assim? Eu acho que o poder tem facetas profundamente negativas sob esse aspecto. Se você, não por exemplo, cuidado, fica 10 anos afastado dele e, na verdade, quando volta em 79, cai direto. Quer dizer, 10 anos de ostracismo político, cai direto dentro do poder. E o poder é bom? E o pior não é isso. O pior é que quando eu racionalizava durante o período que eu estava cassado, as pessoas me perguntavam: quando terminar esses 10 anos, você volta para fazer política? E eu dizia: olha, se eu racionalizar, eu não volto. Mas a razão não é por causa disso. A razão é porque quando você fica 10 anos fora, e 10 anos em qualquer lugar do mundo é um grande período de tempo. No Brasil é uma eternidade, porque as coisas aqui acontecem com uma velocidade fabulosa. Eu dizia: não há que não fique fora e não volte como se estivesse no dia seguinte ao dia que saiu. E foi assim mesmo? Aparentemente acabou não sendo. Você não disse se o poder é uma coisa boa, se vale a pena o poder? Ele tem, para certas pessoas, ele exerce um fascínio muito grande, outras a veem com um certo temor. Eu acho que há nisso tudo um equilíbrio. Eu acho, e isso decorre muito da imagem que cada um, do conceito que cada um possa fazer das suas próprias limitações, da humildade com que cada um possa encarar o seu papel dentro da sociedade, e, enfim, daquilo que cada um, da maneira como cada um limite, balize a sua própria conduta. Eu acho que o poder tem aspectos tremendamente perigosos. Fascinante, sem dúvida nenhuma, mas tem aspectos tremendamente perigosos. E se a gente não for extremamente cuidadoso, corre o risco de confundir a nuvem por Juno. Ou seja, de se ater às aparências, porque as aparências são fascinantes. Deixa eu dizer uma coisa, contar que ele é bom de história, mas eu preciso contar, então, para resumir. 61, começa a tua carreira de fato profissional, que você vira secretário de obras da Prefeitura de Santos. Agora, em 61, você perde a Prefeitura de Santos por 3.000 votos para o Luiz La Scala. É verdade. Pedir voto e não ter é complicado? Não, eu tive muitos. Sim, mas perdeu por 3.000. De alguma forma, é pedir e não ter. Mas isso, a gente não faz conta em política assim. A gente faz conta em política assim. Eu concorri era a minha primeira eleição, eu concorri com alguém que já era deputado federal, Antônio Feliciano, com alguém que já era deputado estadual, Atié Jorge Cury, e com alguém que tinha o apoio do prefeito que então terminava o mandato com alto prestígio, Silvio Fernando Lopes. E eu, um engenheiro que trabalhava na prefeitura, com um grupo de pessoas inconformadas com esta situação, com este quadro eleitoral, que queriam uma outra alternativa, concorri pela primeira vez com 30 anos de idade. Moral da história: Antônio Feliciano teve 6.000 votos, teve 17.000, eu tive 23.000, La Scala teve 26.000. Portanto, eu não faço apenas a conta do que o La Scala teve adicional, eu faço a conta que eu saí do zero e cheguei aos 23.000. Então você não considera perder essa? Não, pelo contrário, foi esta que garantiu o patamar